Fala galera, beleza? Eu sou Eros Asturiano e esse é mais um vídeo da minha jornada no Sorare. Se você não sabe o que é Sorare, se você está caindo aqui de paraquedas, tem um link que eu deixei na descrição. Vou deixar um card interativo aqui também. Você pode clicar aqui e entender o que é esse NFT game de futebol, o maior fantasy futebol game de NFT do mundo, beleza? E por ser NFT, ele utiliza então as cartas, né, que nós compramos, ela é um NFT, ela utiliza a blockchain para as transações, né, o que dá muito mais credibilidade para as nossas transações, e ela é lastreada no Ethereum, o ETH, que depois do Bitcoin é a moeda que tem o maior valor, o maior volume de transações no mundo. Mas hoje o vídeo é: será que é assustador? O ETH despencou, assim como o Bitcoin. E agora, o que eu faço? Parece que as minhas cartas estão desvalorizando todas. Será que é isso mesmo? Então, roda a vinheta e vamos embora para mais um vídeo aqui da minha jornada no Sorare. Muito bem, então, vamos direto na tela. Bitcoin em queda, e quando o Bitcoin, que é maior, ela cai, o ETH e todas as altcoins, elas caem também, né? É lógico que elas podem não cair na mesma proporção, pode ter uma variação, mas normalmente é o que acontece. Então, desde o último mês foi bem triste, né, para as criptomoedas, para quem tem investimento em criptomoeda, isso independe de jogos ou não, porque realmente a desvalorização ela está acentuada, chegou num mínimo aí que não chegava a mais de um ano, certo? E aqui, né, depois eu posso deixar o link também dessa matéria que saiu no G1, na parte de economia, mas tem Infomoney, é um site que eu acompanho muito, e essa queda, ela vem acompanhada por conta da alta da inflação nos Estados Unidos, o que significa que para os investidores está compensando investir nos Estados Unidos, porque eles têm, primeiro, que é um mercado, né, o mais sólido do mundo, eles têm um potencial de retorno, está tendo um potencial de retorno maior do que antes, e isso está fazendo com que grandes investidores eles estão, né, saindo de uma coisa com alto risco para algo com menos risco, que é investir aí, utilizar desde a renda variável e mesmo renda fixa norte-americana. É claro que somado a isso, né, já vi um cenário que não era muito atrativo, quando estava recuperando a pandemia, veio a guerra, tudo isso impacta, obviamente, na economia, e nas criptomoedas não fica de fora disso, certo? Mas o que a gente tem visto né, aqui há um ano, então para a gente ver, né, ó, em junho do ano passado aí, que a gente teve a mínima ali que ficou abaixo dos R$ 9.000. Então hoje, né, nós mais uma queda forte aí, quase baixando aí um valor de um Ethereum em R$ 10.000, sendo que no final do ano, né, ele rompeu os R$ 26.000. Essa volatilidade ela faz parte. Se você às vezes está chegando agora e não viu, tem um vídeo que eu falo sobre isso, eu vou deixar num card aqui também, tá? Nesse vídeo onde falo dessa questão da volatilidade, que é importantíssimo ter estômago. Mas quando acontece essas baixas, né? Assim como quando acontece a alta, são momentos importantes para quem joga o Solare, ou para quem tem token, ou para quem acompanha qualquer jogo de NFT, ficar esperto. Porque, obviamente, a primeira reação nossa é que, poxa, peraí, meu patrimônio diminuiu. Mas vou dar uma dica hoje para vocês, uma análise um pouco mais detalhada de como a gente tem que entender a situação num cenário um pouco mais amplo. Por quê? Eu já falei aqui também, para nós, né, que estamos no Brasil, utilizamos o real, quando a gente trabalha com as criptomoedas ou trabalha no Solare, a gente tem, além do ETH, a gente também tem a questão da variação do dólar, né, que é a moeda, assim, a moeda mais comum mundial, porque tem o euro e a libra lá, mas para a gente vamos focar aqui no dólar. E
E então essa relação do dólar real e do dólar Ethereum. E, consequentemente, do real Ethereum, certo? Que é o nosso finalmente. Então, quando a gente analisa esse gráfico, e vamos, para deixar claro aqui, vamos pegar dos últimos 7 dias, eu vou mostrar aqui no Soul Rare Data, analisando o valor das cartas, o primeiro ponto que é assim, não precisa se desesperar, porque, de novo, é o que a gente fala, você está investindo um dinheiro que você não precisa dele. Até usaram no grupo do Whats hoje uma expressão que foi muito boa, que é assim, usar o dinheiro da cerveja, da cachaça e não do leite. Significa que é um dinheiro que eu iria usar para um hobby, para uma coisa supérflua e não um dinheiro essencial. E isso também eu falo desde o primeiro vídeo. Importante sempre reforçar que aqui também não é um canal de investimento, não tem a pretensão de indicar investimento tanto em criptomoeda quanto dentro do jogo. O que a gente fala aqui, no meu caso, eu narro a minha jornada e eu já passei por isso no final do ano, quando teve essa queda, né? Quando já teve aqui, vamos pegar de dezembro ao começo desse ano, já teve essa queda aqui e foi um dos momentos que eu mais consegui aumentar o meu patrimônio em ETH no Solrare. Inclusive, foi quando eu consegui já resgatar o dinheiro que eu tinha investido. Então, aqui vai uma outra, né? Já que a gente está falando dessa questão de ter estômago, de analisar o investimento, coloque uma meta. Tem um dos vídeos, quando eu começo a investir, eu falei que o meu planejamento estava colocando um valor e no meu planejamento, em um ano, eu queria retirar. Então, eu estava seguro, né? Que em um ano eu não ia precisar desse dinheiro. E que bom que antes desse prazo, então antes de 6 meses, eu já consegui retirar esse valor. Tem um vídeo meu, né, que eu mostro, até usando a Binance e tudo mais, certo? Então, também estabeleça essas metas. Por mais que é um jogo, por mais que, beleza, é um dinheiro que não conta, às vezes é legal, né, para você se proteger, você investe, começa investindo, vai aumentando o seu capital, chega o momento que você retira o que você investiu, e a partir desse momento, que é o meu caso agora, eu estou jogando o jogo com o dinheiro que eu gerei no jogo, que é muito legal, certo? Mas, de novo, isso é a minha estratégia, o meu jeito, não quer dizer que seja o mais certo. Eu poderia hoje, inclusive, estar potencializando ainda mais, né, o dinheiro no Solrare, mas, enfim, uma estratégia talvez mais conservadora, vai aí a forma como você encara. Por isso que sempre toma cuidado, né? Quem aí quer mostrar ou quer colocar que está tendo ganhos extraordinários. Eu estava vendo um vídeo que nem era só sobre, não era nem sobre Solrare, mas era sobre NFT, que eu estou vivendo de jogos NFT. Toma cuidado com isso, porque um cenário como esse, eu tenho certeza agora, quero ver aí, né, parte de quem falou que está ganhando muito dinheiro, como que está se virando agora. Por isso que é importante você ter aí, né, a sua reserva de emergência, você cuidar com tudo isso, porque vai vir marés ruins, assim como a gente pode tomar decisões ruins, faz parte do jogo, faz parte da vida, e a gente tem que estar preparado. Então, eu sei que é o momento, surgiu no grupo, né, algumas pessoas, agora, poxa, que eu vou vender tudo, nossa, tá diminuindo muitas cartas, para onde que vai parar? Minha sugestão, meu pensamento, cara, se você não precisa de dinheiro agora, relaxa, vai jogando o jogo, né, vai curtindo de outra maneira e espera que tem uma expectativa a longo prazo que isso aumente, certo? É uma lei? Não é. Mas a gente tem que acreditar e pensar aí, pegando histórico e tudo mais, tem várias análises, eu indico, né, você estudar, ver análises fundamentalistas, análises técnicas, que no universo das criptomoedas é muito mais incipiente, é muito mais difícil, porque ela é muito mais volátil, ela envolve muitas outras coisas do que, por exemplo, você comprar e vender ação, certo? Mas continuando a nossa análise aqui, de uma maneira que eu uso, e isso pode te ajudar, pode fazer refletir de alguma forma. Vamos voltar aqui no gráfico de 7 dias, eu quero mostrar como que também funciona, né? O Solrare, eu não tenho um dado correto, palpável disso, mas
especialmente conversando muito mais com a comunidade, né, que é brasileira, portuguesa, também tem colegas, né, de Portugal que acompanham, fico muito feliz e agradeço sempre também, tem vários no grupo do WhatsApp, tem o link aí, fique à vontade para entrar, mas a gente fala muito de como que a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem, né? E isso pode ser uma oportunidade de um jogador que está indo bem, de um jogador que, enfim, vai mudar de clube, tem todo esse cenário, mas também a gente tem que ficar ligado nessa cotação, porque isso tem uma variação e a maioria dos jogadores, eu acredito que ainda eles jogam pensando em euro, né? No caso, os europeus ou em dólar. Aí a maioria a maioria do restante dos países fora a Europa, claro, tirando a Inglaterra com a Libra, mas tem um público muito forte que olha não olhando o ETH, que olha olhando o preço das cartas em dólar ou em euro. Inclusive brasileiros, porque eu sei que muita gente gosta de futebol, entrou no Solré e não necessariamente entende de criptomoeda, né? Ou gosta disso. Mas como ele é lastreado pelo ETH, o preço ele segue isso. Então a gente tem que ficar ligado nisso, porque às vezes você fala assim, meu Deus, mas minhas cartas desvalorizaram, mas às vezes não é as suas cartas, às vezes é porque em dólar, né, o ETH desvalorizou. Então a sua carta está desvalorizando por conta disso, certo? Isso, obviamente, de maneira geral, né? Claro que tem casos pontuais, jogadores desvalorizando mesmo, por N razões. Mas só para a gente voltar aqui, então eu tenho um gráfico de 7 dias do valor TH, veja a queda, obviamente uma curva descendente, mas para a gente fazer uma correlação, eu peguei 2 jogadores aqui, para a gente ver como que isso acontece, como que isso aconteceu na prática, na compra, no mercado do Solher, na compra e venda de cartas. Primeiro exemplo aqui, o Thales Magno, que é acho que na MLS está sendo considerada uma joia, né? É novo, 19 anos, tá no time atual campeão, New York City, e já lançou esse ano a carta dele, e lançou a preço de ouro também, né? A carta limitada mais barata aí, tá aqui o valor padrão, tá? Que eles mostram em euro e o valor em ETH. Então vamos pegar essa última semana que vocês viram, né, que o ETH caiu muito, mas observem que o valor de venda do Thales Magno ele se manteve. Então eu até peguei esse exemplo por ser uma carta nova, por ser uma carta que não teve muita transação para ver isso muito claro, que não aconteceu nada também, né, dele estar contundido, dele, então é uma carta que meio que estão apostando pela pontuação dele, mas que agora que ele vai começar a rodar a carta em si, né? Então observe que, ó, de uma semana atrás, né, hoje gravando dia 11 de maio, então uma semana atrás, lá no dia 5 de maio, até hoje, dia 11 de maio, o valor ele se mantém em ETH. Então, peraí, já demonstra uma coisa. Se a gente colocar o valor em dólar, já observa que teve uma ligeira variação, certo? Por quê? Porque as pessoas, os compradores, nesse caso, eles estão olhando pelo padrão, o default, o padrão, né? É o quê? O Thales Magno, nessa última semana, teve um jogo, mas não teve nenhum destaque, nem né, positivo nem negativamente. Então a tendência é isso. Ele está chegando agora, né, tem pouca carta. Poucos jogadores até vão investir numa carta de um valor tão alto, né, que acabou de aterrissar no Solher. Então a tendência ela ser estabilizada. Mas olhe que o preço em ETH ele se manteve e o preço em dólar de 600, 500 dólares. Então, 100 dólares a menos na teoria que o Thales Magno, até por conta, tem um outro detalhe importante aqui, né? Essa carta, né, se a gente colocar uma lente um pouquinho maior, você vê que, obviamente, assim como todas, ela tem uma variação, ela tem uma correção e ela chega a um ponto, né, vamos dizer assim, ao teto dela, que são em ETH os 0,22 e em dólar ela dá uma corrigida pelo preço do ETH. Mas veja que quem tem a carta
e quem joga o jogo em ETH, a carta está no mesmo valor. Vou voltar aqui para uma semana para ficar melhor para ver. Então, se você tem uma carta dessa, você comprou, por isso que eu jogo olhando ETH, né? Desde lá do meu primeiro vídeo, eu falo que um dos motivos de eu colocar dinheiro nesse jogo é por ser laceado em Ethereum, porque para mim já é investimento deixar em criptomoeda e por que não já deixar num jogo que eu tenho potencial, né? Eu consigo potencializar. Então, observe que só eu que olho e jogo em ETH, essa variação do ETH não mudou meu jogo nesse sentido. Pensando numa compra, né? Pensando em oportunidade. Para quem olha em dólar, ele pode falar assim: opa, consegui um preço aí, consegui um preço melhor no Thales Magno. E faz sentido. Mas para gente que olha ETH, ele tá estável. Porque, de novo, porque é importante acho que a gente entender isso. Porque quando eu falo isso, eu estou olhando o jogo a médio e longo prazo. Eu estou olhando o quanto que eu coloquei em ETH. É lógico que eu tirei de reais, foi para dólar, para chegar, né, no Ethereum. Mas, no final das contas, eu quero potencializar a minha carteira de criptomoeda. Certo? Um dos motivos do Sorré é potencializar essa carteira de criptomoeda. E, de novo, um momento como esse, quando o Ethereum cai, a gente tem uma oportunidade de aumentar a nossa carteira em ETH. Porque no exemplo do Thales Magno, teve essa correção no ETH, ela está no mesmo valor. Então, se eu tivesse comprado, eu poderia ter vendido pelo mesmo valor em ETH. Mas em dólar, você vendeu $100 a menos. Eu não me importo. Acontece muito. Acho que eu vou ver se eu lembro. Tem uma venda minha, tem do Jair. Eu fiz uma venda hoje que mostra isso. Em ETH, eu ganhei alguma fraçãozinha de ETH, mas quem olha em dólar fala: nossa, você comprou e está vendendo mais barato. Para mim, não importa esse valor em dólar. Deixa eu voltar aqui na tela, ó, Jair do Atlético Mineiro. Comprei ele no começo do mês passado, em abril, por 0,56, $17. Vendi ele hoje por 0,59, $13. Para mim, é importante aumentar esse daqui. No caso, ele não veio rendendo, né? Foi uma compra pontual. Eu quis fazer esse dinheiro rodar. Estou deixando limitado, estou esquecendo o volante. Vamos tentar só do meio para frente. E, enfim, e para mim, uma compra ótima. Mas você fala, mas $5, você vendeu $5 mais barato. Não, tudo bem, eu quero aumentar meu potinho de ETH. Por quê? Quando chegar o momento do ETH voltar a subir, se subir, a gente acredita que vai subir sim, quando ele subir, eu vou poder ter um poder de compra maior. Certo? Então, segundo exemplo, para ficar claro isso. Agora, mostrando um caso que teve uma mudança, que é o caso do João Paulo, né, o meio de campo do Seattle, que ele se contundiu na final da Conca Champions, que foi na quarta-feira passada. Então, obviamente, tem uma queda, já está em uma semana, vamos pegar aqui, houve uma queda, já vinha numa baixa, houve uma queda grande aqui no valor da carta dele por conta dessa lesão. Ele vai ficar, acho que em torno de 6 meses fora, vai ficar um tempo considerável. Mas vamos analisar como que se comportou o valor da carta dele. Quando a gente olha o valor, de novo, e todos os jogadores você pode fazer isso, vai ver que ele tem uma variação, uma leve variação, não é grande, mas ele tem uma correção diferenciada. Normalmente, quando a gente pega de Ethereum para dólar, veja que a margem, a amplitude do gráfico é menor. O que isso significa? Quando eu estou lidando com o dólar, a minha amplitude, as pessoas olham mais o dólar. Então, elas querem comprar por $10, não interessa se o ETH, se isso vai ser 001 ETH ou 002 ETH. Só que, para gente que olha o jogo olhando com um olhar de cripto, isso é bom. Porque no momento em que ela cai, as pessoas estão dispostas a pagar mais dólares, sendo que vai ser a mesma quantia de ETH. E aí que a gente aumenta a nossa carteira de ETH. E daí o que eu falei, quando a gente tem uma retomada, quando a gente tem uma potencialização do ETH, acontece o inverso. O preço em dólar, ele começa a dar ele aumenta,
e, consequentemente, o ETH fica menor. Então, eu consigo pagar, ou que seja, se o jogador se manteve, eu vou pagar o mesmo tanto em ETH, só que em dólar ele está valendo muito mais, então ele valorizou, mas se ele estabilizou, a ideia é que em ETH ele vai estar valendo mais, porque o dólar que antes valia X ETH, hoje ele vale Y ETH. Coloca aí, não sei se isso é muito complexo esse raciocínio, se vocês captaram, mas coloca nos comentários. Ficou com dúvida? Tem. Também entra lá no grupo do WhatsApp, me acha lá, manda uma mensagem, beleza? É legal, porque isso eu acho que é uma coisa que lá em dezembro me abriu a cabeça para muita coisa. Agora o exemplo que eu quero dar do João Paulo é aqui, ó. Vamos pegar essa venda no mesmo dia, hoje, tá? Teve uma auction, uma venda no leilão, que foi pago aí 0,139 ETH, certo? E também hoje teve uma venda entre jogadores de uma carta, né, do ano passado, mas que o que interessa para a gente, a nossa análise é valor. O valor 0,089. Então nós temos aqui essa diferença de 0,05, certo? 0,05, eu fechei aqui a janela, mas eu olhei, né, porque a cotação de hoje, a gente está vendo duas vendas de hoje, ela dá um valor de 8 dólares e 20, certo? Essa diferença aqui. Agora vamos ver em dólar quanto que dá essa diferença, isso que eu estou falando da amplitude. 19,38, 30,68. Então a gente tem mais de 10 dólares de diferença. A gente chega a ter 11 dólares de diferença. Então é importante. Vejam com esses exemplos que eu quero mostrar. Quando você tem a criptomoeda, no caso o Ethereum, do Solr, quando ela está em baixa, as pessoas que jogam o jogo olhando dólar, ou na moeda, né, fiduciária, dólar, euro, e aqui eu penso, eu acredito, não tenho dado, mas eu acredito que a maioria dos jogadores do Solr, eles estão dispostos a olhar, eles estão dispostos, não, eles estão olhando o preço então na moeda, então eles estão dispostos a pagar, se o TH subiu ou desceu, ele vai pagar o valor em dólar. No caso aqui do João Paulo, é isso, a média dele vai estar em 20, 19, 20 dólares, certo? Como é uma arte, uma carta nova, tendência a sair um pouco mais cara mesmo. Mas vejam a diferença em ETH, que se a gente converter, é uma diferença de 8 dólares. Só que quando a gente coloca, ou quando a gente analisa em dólar, é uma diferença de 11 dólares. O que significa isso? Que as pessoas estão olhando, né? Elas observam mais o valor das cartas em dólar. Então, quando o Ethereum abaixa, elas estão dispostas a pagar mais ETH naquela carta, porque ele está olhando o valor em dólar. Ele está olhando o valor que ele vai ter que tirar do bolso para pagar. E eu acho que para a gente que está no Brasil, que lida com o real, para a gente é ainda mais fácil a gente trabalhar com ETH. Porque se a gente olhar o dólar, você pode abrir uma outra janela que é a questão da cotação do dia do dólar. Isso pode variar. Mas, de novo, a gente não vai ficar pegando o dinheiro em dólar, né? Vai ficar tirando da carteira, mudando para real. É a mesma lógica do ETH. Você não vai ficar tirando Ethereum hoje, colocando Ethereum. Se você não vai fazer isso, foca no ETH. Primeiro que é mais fácil, porque são menos centavos, né? Então é só uma fração. Você tem as casas depois da vírgula, mas não é 19 dólares e 38 centavos. Então você foca no ETH, foca em potencializar sua carteira no ETH, e daí sempre tem em mente, né, o preço de entrada. O meu preço de entrada lá no Solr foi 16, cada Ethereum valia 16,5, 16.500. A média, né? Teve uns que eu entrei que estava um pouquinho mais, um pouquinho menos. Minha média foi em torno disso. Quando eu saí, tem um vídeo que eu mostro, estava em torno de 14,5. Então, mas foi o que eu falei. Então, se eu tivesse deixado o meu ETH numa exchange, na Binance, no mercado Bitcoin, o que aconteceria? Eu teria perdido dinheiro, certo? Por quê? 16 mil para 14. Mas, como eu aumentei a minha carteira, como ao invés de ter o 0,42, eu tinha 0,44, eu consegui sair, retirar todo o dinheiro que eu tinha investido. Porque, de novo,
o legal do NFT Game é você, né, earn, você ganhar. Mas como você ganha? Você vai ganhando, às vezes, de pouquinho em pouquinho, você vai juntando sua carteira, mas não foca. Então, o vídeo de hoje, a mensagem principal é: tente não ficar focando no dólar, tente não ficar preocupado com as variações do TH. Foca na. Já que você colocou um valor lá e fala assim, não, eu coloquei esse valor e é esse valor que eu tenho para trabalhar, vai trabalhando ele. Ah, não, Wesley, mas eu tenho que ficar ligado porque eu vou colocar um pouquinho esse mês, vou colocar mais um pouquinho esse mês. Então, beleza. Então, vale a pena, você tem que ficar ligado mesmo no ETH, porque, de novo, se ele baixa, é mais barato para você entrar. Então, entendeu a lógica? Por que as pessoas pagam mais uma carta? Se eu já tenho uma carta, o ETH caiu, a tendência é que as pessoas pagam mais. Por quê? Porque o ETH está mais barato. Então, eu posso pagar mais. Então, é um ótimo momento para você potencializar sua carteira. Então, fazer boas vendas. Às vezes a gente compra uma carta ou outra, mas eu prefiro muito mais agora vender cartas, porque, de novo, se eu estou pensando que o TH vai subir, se eu acho que ele vai cair, é o momento contrário. Então, espera. Espera que eu deixe a minha carta lá, que se ela vale hoje 0,10 ETH, se o ETH cair mais, né, a pessoa vai olhar em dólar, então ele dá aquela balanceada, a gente pode vender por 0,12 e é o valor que eu paguei 0,10. Mas para mim, pouco importa, né? Porque para mim o importante é o valor em ETH. Eu dei o exemplo do Jair aqui. Então, para mim foi uma venda positiva, uma venda com lucro, pequenininho em ETH, mas uma venda com lucro que quando a gente olha em dólar, a gente pode analisar que foi que eu estou perdendo. Mas eu vou pegar esse ETH e vou transformar em dólar hoje? Não vou. Então, tudo bem. A ideia é esperar mesmo, a ideia é ir jogando e aumentando o potinho para quando aí sim, né, um dia, se for o caso. No meu caso, já fiz a retirada que era o que eu investi, então agora é o jogo. E do jogo, você fica ligado nisso. Então, assim como, né, em renda variável, a gente só perde dinheiro quando a gente vende, a mesma coisa agora. Se você vender, se você sair do Sorrera agora porque o ETH caiu, você sim tem grande chance de estar perdendo dinheiro. Mas se você esperar, fala, já estou no jogo, já estou na chuva para se molhar, vai jogando o jogo que, né, uma tendência quando ele der uma subida, aí sim você realiza, enfim, para você não passar mais esse nervoso. Beleza? Então esse vídeo com essa análise da minha percepção de quando o ETH cai, o que a gente pensa. Então, enquanto alguns podem estar preocupados, para mim é um ótimo momento para aumentar a minha carteira de ETH. Então é isso. Deixe nos comentários se você concorda, se você tem outra estratégia. Vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo. Valeu!